Hoje, no programa 9 Minutos, vamos falar de um assunto muito pertinente a propósito dessa fase de férias. Tivemos recentemente um ano escolar findo, agora preparamos-nos para outro, e entra a questão das crianças, desempenho escolar e principalmente comportamento de criança, e mais principalmente ainda relacionamento pais e filhos. A gente não se cansa de abordar esse tema aqui, porque existe todo um saber e um conhecimento que está sendo construído no cotidiano nosso, na verdade, porque lidamos com situações que não lidávamos antes. E para isso, para essa conversa de hoje, a gente convidou uma especialista, a psicóloga educacional, terapeuta familiar, Rosane Castilhos, com quem nós vamos conversar agora. Rosane, criar filhos é um tema sempre importante, e a grande dificuldade é essa, o desafio é essa, lidar com a criação de filhos. Os filhos, tendo em vista que os pais normalmente são de uma época e os filhos são de outra, e com a velocidade das transformações, das mudanças que está acontecendo no mundo, quando se fala que quando a pessoa sai da faculdade hoje, ela já precisa voltar, dada a massa de informação que foi gerada no mundo naquele período, como é que lidar com esse desafio de criar filhos nesse novo contexto social? Exatamente dentro do que você falou. A palavra de ordem hoje, no mundo que a gente vive, é mudança. É um mundo que a cada dia a gente tem coisas novas, conceitos novos, e essa relação pais e filhos, ela fica cada dia um pouco mais complexa, porque os filhos vão avançando cada vez mais e os pais não podem deixar de acompanhar esse desenvolvimento dos filhos, né? Eu costumo dizer que criar filhos é um projeto de vida muito sério e muito importante. Mesmo antes do filho nascer, você já pode, né, eu vejo muitos casais, né, falando, né, projetando, eu quero ter filhos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E isso é muito bacana, porque esse projeto, ele é necessário, né? Você colocar filho no mundo não é uma coisa, não é brincadeira, é algo de muita responsabilidade. Não é para qualquer projeto, é um projeto de vida, eu acho que é o mais importante de todos. Então, quando você já projeta isso desde antes, você já começa a desejar esse momento e a criar, e a dialogar já com o parceiro, com o esposo, né, com a estrutura que a gente tiver ali para poder entender como é que pode ser isso depois, né? Como é que será essa criança, o que a gente deseja para essa criança depois, né? Desde antes já o desejo já pode estar instalado e bem trabalhado, né? Agora, há umas situações em que nada disso pode ter sido pensado, houve uma contingência, foi tudo uma bela noite, digamos assim, e rolou, o filho está aí. E agora? Aquilo que não é planejado é sempre um problema. Um problema não digo, mas uma dificuldade. Nada impede que depois que isso aconteça, essa mãe, né, esse pai, comece a projetar a partir dali. Bom, aconteceu, a gente vai ter um filho, e aí? Vamos começar a pensar como é que isso vai ser feito, como é que a gente vai organizar essa situação. E ser pai e mãe, a gente não nasce sabendo, precisa ter competência, a gente precisa desenvolver competências para isso. Então, muitos autores falam dessa competência que a gente precisa buscar. E realmente precisa. Eu lido muito com pais, eu ouço família quase no meu cotidiano, há quase 20 anos, e eu vejo o quão perdidos eles estão. E tantas informações que a gente tem no mundo de hoje, e eu vejo assim, a necessidade desses pais se orientarem cada vez mais para poder entender que filho é esse que ele tem hoje. Que eu costumo dizer assim, hoje nós somos, da minha geração já, né? Nós somos extraterrestres nesse planeta. E os nossos filhos são nativos. Eles nasceram num mundo completamente de tecnologia, de mudanças a todo vapor. E a gente, às vezes, demora um pouco a ir, né, a evoluir nessas mudanças aí. Diga-se de passagem, o uso da internet, né, o uso do que é virtual aí para os meninos, né? Eles nasceram no mundo Agora, Rosane, veja bem, uma situação de perplexidade que parece que assoma, que toma conta de pais de toda idade. É porque a gente aprende muito por imitação e exemplo, a verdade é essa, vivenciando. A gente pode até guardar uma teoria na cabeça, mas se a gente não exercitá-la, tem que se esquecer. Eu tenho uma série de fórmulas matemáticas que eu não lembro mais de nenhum, até porque eu nunca as pratiquei. Andar de bicicleta, eu acho que com 100 anos ainda vou andar de bicicleta, certo? Então, essa perplexidade, por quê? Porque os pais, com essa mudança toda, eles não sabem, eles não podem mais ensinar os filhos como eles foram criados, né? Não dá. Não dá. Mas tem valores que os pais mais velhos trouxeram
que parece que são âncoras, que parece que são lastros, que nesse mundo de mudança, alguns valores de ordem moral, de princípios, acabam se balizando um comportamento que os pais, no fundo, também pretendiam transferir para os filhos, não? Com certeza. Olha só, você tocou num assunto muito importante. O que a gente tem? É claro que muitas mudanças aconteceram, mas existem coisas que são imprescindíveis na criação dos filhos da gente, que eu acho que se perder isso, a gente vai perder os nossos filhos, né? Que é a questão dos valores muito sólidos, da questão da ética, da responsabilidade, do compromisso, dos limites, né? Que a gente evoluiu. Os pais de filhos hoje de 15, 16 anos já viveram um tempo onde os pais tiveram um pouco de dificuldade de trabalhar os limites e eles mais ainda estão tendo. Então, a gente tem um efeito aí, o contrário, porque antigamente era um autoritarismo total, né? Nossos pais diziam que era aquilo e acabou. Não tinha Só diálogo. o olhar do pai já inibia. Já inibia. Isso era... E hoje o que a gente tem? Os pais não sabem o que falar, nem o que fazer e nos perguntam, o que eu faço? Como é que eu vou agir dessa forma? Aí eu digo assim, você é o pai, você é a mãe, né? Vocês é que tem que saber conhecer os filhos de vocês suficientemente para poder lidar com a situação. Então, eu não estou dizendo que nem esse tempo é o bom e nem o antigo. Também nós não vamos viver do saudosismo. Meu pai dizia e acabou. Existem coisas hoje que são imprescindíveis na criação dos filhos que a gente não tinha antigamente, que é o diálogo. Né? Os nossos pais, eles não aprenderam a dialogar. E hoje a gente vive com pais jovens que sabem que o diálogo é importante. Até para dizer sim ou para dizer não. Então, e isso determina esforço, tempo,